Com a perspectiva de uma safra de milho menor neste ano, as exportações do cereal registram uma queda acentuada na parcial entre os meses de janeiro e abril. Enquanto isso, as importações retomam trajetória de crescimento. Quem já está a postos nos nossos estúdios de Curitiba, no Paraná, é o diretor do Canal Rural Sul, Giovanni Ferreira. Boa tarde, Giovanni. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Agro Export. Todos estão acompanhando pelo Canal Rural, pela multiplataforma do Canal Rural essa semana, que o preço do milho no mercado internacional teve uma reação importante em dólar por bushel, devido basicamente a um novo aquecimento aí do conflito, vamos dizer assim, no leste europeu. Rússia e Ucrânia, tá 2 anos e tanto aí de guerra, de conflito, e um dos alvos dos dois países são as estruturas portuárias, armazéns e de produção, porque isso afeta a economia desses países. Por isso, esses espaços também são alvo dos bombardeios. Mas não é só isso, tá? O que eu quero trazer é um recorte diferente. Essa reação no preço do milho se dá, sim, por conta do leste europeu. Lembrando que a Rússia é um importante produtor mundial de milho. Na casa, aí, depois do conflito, caiu essa produção, perto de 30 milhões de toneladas, mas com potencial para produzir acima de 40 milhões de toneladas de milho. Por isso acaba afetando esse preço, essa cotação no mercado internacional. Mas não é só isso. O recorde que eu vou trazer no Agro Export hoje, as exportações de milho no Brasil estão desacelerando. Por quê? Por conta de uma safra menor de milho no Brasil. Eu vou mostrar os dados primeiro e depois a gente fala do volume de safra que está afetando as exportações. Vou pedir para colocar o gráfico. A gente faz um recorte aqui dos 4 primeiros meses, tá? Na série desde 2020, a barra azul é exportação e a barra amarela é importação. Percebam que a exportação, ela bateu recorde em 2023, no período, né? A gente está falando janeiro, abril fechado de 2023, 10 milhões de toneladas. Lembrando que nesse ano o Brasil foi o maior exportador de milho do mundo, com 55 milhões de toneladas, superando os Estados Unidos. Mas o que está acontecendo nesse ano, em 2024? Lembrando que é janeiro, abril parcial, a gente falta aqui 2 semanas aí para contabilizar os embarques de 2024. Mas nós fizemos 7,5 milhões de toneladas de milho. Devemos chegar na casa, se chegar muito, nas 8 milhões de toneladas em abril. Um decréscimo aí, uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, que deve ficar em torno de 20%. E a importação do cereal cresce, obviamente, tá? Estou diminuindo exportação, porque eu preciso mais, a demanda interna, o mercado do México está demandando mais esse milho, seja para a produção de carne, seja para a produção de etanol de milho, ou seja para atender os contratos de exportação que o Brasil tem e precisa atender. Na outra linha, para atender tudo isso, crescem as importações. No ano passado, nós fizemos janeiro, abril fechado, 200 mil toneladas, 190 e poucas mil toneladas. Esse ano, nós já fizemos 270 mil toneladas de milho importado. Agora, vamos aí contextualizar rapidamente por que o Brasil está racionalizando as exportações. A safra de milho, a safra total de milho, primeira e segunda safra, que agora está no momento de transição, estamos terminando de colher a primeira safra e plantando a segunda safra de milho. O fato é, a oferta de milho no Brasil hoje deve sair de 131 milhões de toneladas, que foi a safra total de milho no ano passado, para casa das 110 milhões ou um pouco menos, um recuo aí em torno de 15% em oferta da safra total brasileira. E esse mesmo percentual de redução na produção, na oferta de milho, acompanha a primeira safra que está sendo colhida e deve acompanhar sim a segunda safra. Motivo, principalmente clima. Então, gente, essa reação no mercado do internacional de milho, que tem toda uma estrutura para ser traduzida aqui de dólar por bushel, a gente tem o câmbio aqui no Brasil, ele não acontece, essa reação não acontece somente por conta do conflito no leste europeu, mas também
por uma oferta menor de milho no Brasil, que começa a se consolidar agora com o fim da colheita da primeira safra e o plantio, a consolidação, a aposta na segunda safra de milho. E lembrando, para finalizar, que a segunda safra hoje é a maior safra dessa oferta que a gente tem que ter previsão, projeção de 110 milhões de toneladas de milho esse ano. 23 milhões vem da primeira safra, que está concluindo aí a colheita, e 80, 85 milhões na segunda safra, que está em ritmo, começa a ganhar ritmo de plantio em todo o Brasil. Ok, gente? Obrigado, boa tarde a todos e até um próximo Agro Export.